presidente, nobres colegas, nós temos hoje uma discussão que está mexendo com o sentimento de muita gente em nível nacional. Pessoas simples que não têm dinheiro para comprar remédios sofisticados e caros acabam colocando suas esperanças num composto descoberto por pesquisadores da USP de São Carlos. A Rede Record de televisão, domingo passado, no programa Domingo Espetacular, com a apresentação de Paulo Henrique Amorim e Janine Borba, apresentou uma matéria que fala desse assunto. A USP de São Carlos tem um medicamento que custa em torno de 10 centavos por cápsula e que, segundo consta e segundo se apurou, estaria promovendo a cura ou melhores condições de vida para quem tem câncer. Uma doença que castiga, que penaliza, não apenas aquele que tem este problema, mas a família e amigos desta pessoa. E nessa matéria da TV Record, nós passamos a ter uma esperança de que uma luz lá no final do túnel está se acendendo. Mas a parte triste da história, apesar de muita gente testemunhar, o poder público não teve a vontade de analisar e de pesquisar essa questão em nível estadual e em nível nacional. Eu pergunto, por quê? Por que será que nossas autoridades fingem não saber do assunto? Algumas pessoas, de forma inadvertida, falam, mas não é remédio. Não tem nada que comprove sua eficácia. Uai, se não tem nada que comprova, vamos buscar uma prova. Vamos tentar comprovar. Estou pedindo aqui para o pessoal da área técnica, apresente um trecho da matéria do Domingo Espetacular da TV Record. É uma matéria até curta, menos de 5 minutos, mas é muito importante. Aos 68 anos, Dona Alcilena Cincinnatus descobriu um câncer agressivo em estágio avançado. A doença começou no pâncreas e já tinha se espalhado até o fígado. Muitos vômitos, às vezes o dia inteiro, não tinha remédio que desse. E dor, muita dor. Desde a descoberta da doença, Dona Alcilena passou a tomar cerca de 30 remédios diferentes por dia durante um ano, inclusive 4 tipos distintos de quimioterápicos, mas nenhum deles foi suficiente para parar o crescimento do câncer. Ela só parou de tomar todos esses medicamentos no mês passado, quando os médicos disseram que não tinha mais o que fazer para deter a doença. E ele falou muito carinhosamente comigo, Rosane, não tenho mais nada para fazer. Agora a gente tem que dar suporte e qualidade de vida para ela. Mas como assim? Não aceito isso. Não aceito, a gente tem que lutar até o final. Rosane e o irmão começaram a pesquisar outras possibilidades de tratamento para a mãe. Por meio de um tio que mora nos Estados Unidos, tomaram conhecimento de uma substância descoberta por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, que pertence à Universidade de São Paulo.
E foi aí que nós começamos uma busca incessante na internet para saber mais a respeito. Conhecemos os cientistas, né, que fizeram a fórmula, ouvimos depoimentos de pessoas que faziam tratamento, sabe? Não foi uma coisa assim de ouvir, eu ouvi falar que isso melhora. Não, nós falamos com as pessoas que realmente estavam usando essa substância e que tiveram resultados positivos. A substância tem um nome complexo: fosfoetanolamina sintética. Ela foi desenvolvida há mais de 20 anos nos laboratórios da USP e vinha sendo usada de forma experimental por centenas de pacientes. Para a droga ser vendida ou distribuída aos pacientes com câncer, faltam etapas importantes, como mais testes e a aprovação das autoridades brasileiras. A droga é a combinação de uma substância muito comum utilizada em shampoos de cabelo, chamada monoetalonamina, e o ácido fosfórico, que é um conservante de alimentos. A mistura dessas duas substâncias gera a chamada fosfoetanolamina, uma versão sintetizada de uma molécula existente no nosso organismo. Antes de entrar na corrente sanguínea, a cápsula é metabolizada no fígado. O composto agiria como uma espécie de marcador para as células cancerosas. Com isso, seria mais fácil para o sistema imunológico do corpo combater a doença. Você tem isso o tempo todo dentro de você, porque essa mesma substância é fabricada em célula de músculo longo e fígado. E é bobagem a gente dizer que é uma substância inédita. Isso já tem publicação do mundo inteiro. Nós fizemos uma síntese onde a substância tem altíssimo grau de pureza e altíssimo rendimento de reação. O professor aposentado Gilberto Orivaldo Chierici foi o responsável pela descoberta da cápsula. Hoje ele trava uma batalha para que a substância seja reconhecida e adotada. Eu sou um químico, eu não fiz testes médicos. O que acontece é que esses pacientes te trazem o retorno, apesar de desconhecer, de não ter a prática do médico. Ele disse, olha, meu exame está aqui e aqui está dizendo que eu não tenho mais nada. Isso eu ouvi centenas de vezes. As cápsulas eram fornecidas pela universidade até o ano passado, mas uma decisão determinou: a expedição e distribuição das drogas com finalidade medicamentosa só poderiam ser efetuadas após a apresentação das devidas licenças e registros. Em outras palavras, como o remédio não tem garantia de ser seguro e nem aprovação das autoridades, não poderia mais ser distribuído. Essa matéria demonstra a necessidade de pesquisarmos com seriedade o assunto. Eu estou apresentando o pedido de uma CPI nesta casa. E eu me pergunto e pergunto a todos: existe motivo mais importante do que a vida humana? Será que nós não devemos demonstrar a nossa vontade política para colocarmos em prática a busca de uma solução para pessoas e para famílias que sofrem? Alguém pode duvidar. Eu aprendi em filosofia que é importante a dúvida, mas é importante a dúvida com a busca da verdade. A busca da verdade é que leva o homem a um crescimento de capacidade de reflexão e de um sentido racional para a sua vida. A TV Record, mais precisamente o Domingo Espetacular, apresentou com Paulo Henrique Amorim e Janine Borba essa matéria muito importante. É um serviço maravilhoso que esse órgão de comunicação prestou.
E eu espero que outros órgãos de comunicação sigam o mesmo caminho. O interesse é da população, mas é o interesse também econômico. Para quem não gosta de gente e para quem gosta de dinheiro, o interesse é econômico. Um tratamento de câncer nos Estados Unidos ou em outro país custa no mínimo $80 mil por ano, mais de R$300 mil por ano. E no Brasil, quando um médico prescreve um frasco só, custa R$12, R$15 mil. E mais frascos. É um custo muito grande, porque o Ministério Público determina ao poder público para que compre o medicamento. Então, entendo eu, e tenho certeza todos os deputados entendem, o interesse da população, o interesse para a preservação da vida e da felicidade das pessoas, está acima dos interesses políticos e dos interesses de empresas do ramo. Então, encerrando, senhor presidente, eu peço aos deputados que forem eleitos, que prometeram defender o povo, para que assinem essa CPI e para que possamos inverter, inclusive, aqui o funcionamento de outras comissões parlamentares, porque essa, para mim, é importante, é muito importante, e duvido que haja uma outra tão importante como essa em funcionamento nesta casa. E eu conto com a sensibilidade, com a dignidade e com a seriedade dos nossos pares parlamentares desta Casa de Leis. Só isso, senhor presidente. Obrigado.